Direito Descomplicado, com Silvia Gazda. Que tema que sempre gera dúvidas, né? Quando a gente fala da aposentadoria, porque mexe com o nosso bolso, não é verdade, doutora Silvia Gazda? Bom dia. Bom dia, Paty. É isso aí, é um tema polêmico, né? Porque as despesas vão aumentando, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando com mais idade, vai ficando mais despesas e a aposentadoria vai caindo. E aí a pessoa fala, eu posso melhorar meu benefício, né? Exatamente. Tem como eu melhorar? E a pessoa às vezes fica revoltada, né? Porque trabalhou a vida inteira, daí depois acaba tendo essa dificuldade, né? Mas... Paty, existe essa defasagem, né? Para quem ganha mais que o salário mínimo. Por quê? Porque quem ganha mais que o salário mínimo, quem aposenta, por exemplo, com 3, 4, 5 mil reais, esse benefício ele não acompanha o reajuste do salário mínimo. Então, todo ano ele vai defasando, entendeu? Porque às vezes o salário mínimo sobe 10%, e aí, agora, nesses últimos anos, menos, né? O salário mínimo subiu tudo isso. Mas antes subia lá tantos por cento e quem ganhava mais 3%. Daí dava essa defasagem anual. E 10 anos a pessoa perdia aí 50% do seu poder de compra, né? E aí tem que comprar um monte de remédio e aí vai, isso aí. Né? Temos perguntinhas, né, Vamos doutora? A Tainá. Trabalhei na roça quando era jovem e já me aposentei. Posso pedir uma revisão para contar esse tempo rural e aumentar o meu benefício? Olha que legal. Eu aposentei por tempo de contribuição, né? Não precisei na época, aposentei antes da reforma, onde era 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, mas o fator previdenciário derrubou o valor do meu benefício, ou eu aposentei de forma proporcional, e não usei o tempo de rural. Eu posso pedir esse tempo agora para somar, mesmo que eu já esteja aposentado, para somar esse tempo no valor do meu benefício, para melhorar o valor, tá? É isso? 10 anos. 10 anos. Eu posso rever 10 anos do início, de quando eu comecei a receber o benefício, tá? Então eu tenho 10 anos para discutir esse valor. Esse período, tá? O Alberto, preciso de algum documento específico para comprovar que trabalhei na lavoura? Sim, então esse período que eu estava falando que você pode somar na sua contribuição, você precisa de um início de prova documental, tá? O que é início de prova documental? Algum documento que na época você era da lavoura. Por exemplo, Paty, documento do sindicato rural, certidão de nascimento de irmãos mais novos constando lá a profissão lavrador, documentos da escola, onde eu estudei na escola rural, se o pai tinha propriedade. Então, esses documentos, mas eu não tenho mais nada, acabou, sumiu. Esses documentos, eles existem, Paty. A gente só tem que ir lá pesquisar e procurar, né? dá um trabalhinho, mas vou no núcleo de ensino, pego o documento, vou no sindicato rural, vou no cartório, mas é possível porque às vezes aumenta 30%, 40% o valor do benefício, tá? Entendi. A Jéssica, trabalhei em várias empresas ao longo da minha carreira e temo que algumas contribuições não tenham sido registradas. Como posso verificar isso para solicitar uma revisão? Existe essa possibilidade? Sim, Jéssica, você pode pegar um documento no meu INSS que chama CNIS, CNIS, Cadastro Nacional de Inscrição Social. Nesse documento vai estar lá todas as documentações, todas as contribuições que foram feitas para você, tá? Agora, se você tiver lá a carteira de trabalho, uma prova, né, mesmo que o empregador não tenha... Porque o empregado, Paty, ele não pode sofrer a lesão, né, do empregador não ter feito a contribuição. No caso, quando a pessoa é CLT, tá? Nesse caso, se não tiver constando lá no CNIS, mas está na carteira de trabalho sem rasura, dá para pedir para incluir no CNIS. Tá? Agora, se não teve registro em carteira, aí eu preciso ter algum outro documento que prove esse vínculo. Tá? Mas, assim, durante a ativa, é bom o trabalhador também ficar atento a tudo isso, para depois, quando se aposenta, não ficar, né, sendo lesado mais ainda. Principalmente enquanto está trabalhando e quando você sai da empresa. Sempre quando você sai da empresa é importante você verificar se teve a contribuição previdenciária, se está constando tudo lá certinho, né? Primeiro porque até as contribuições abaixo do mínimo também tem que ser complementadas. Então é bem importante essa verificação. A Lucia perguntou: contribuir com valores diferentes ao longo da minha carreira, revisar essas contribuições pode resultar em algum aumento na minha aposentadoria?
Então, sempre é importante isso. Sempre que você vai fazer uma revisão, Paty, você tem que verificar o cálculo. Eu tenho que fazer um cálculo antecipado para verificar se vai melhorar o valor do meu benefício ou não, tá? Eu Aham. tenho que fazer um estudo prévio. Tá? Certo. Por exemplo, existem casos onde a pessoa, por exemplo, muita técnica de enfermagem, enfermeira, até médicos trabalham em mais de uma atividade concomitante, né, Aham. registrada ao mesmo tempo. Certo. E às vezes o INSS não soma de forma correta essas contribuições. Tá? Entendi. Eu trabalho em 2 hospitais. Aí não era somado de forma correta. Essas pessoas podem pedir revisão. Mas, Tá? por exemplo, no caso da Luzia, que parece que ela tinha só um emprego, não sei, né, Luzia? Mas com valores diferentes ao longo da vida profissional. O que conta? É o valor maior? Não, é feito a média. Tá. Agora, pós-reforma, dezembro de 2019, pega-se todas as contribuições desde julho de 94. Eu pego todas as contribuições e pego a média. Certo. 100% de contribuição. Aham. Lembrando que eu também posso fazer descartes, tá? Depois da reforma, é possível fazer descartes para ver qual que é a melhor forma de benefício. Às vezes você descarta alguns valores e melhora o valor do benefício, tá? Então isso também é possível ser feito. Agora, antes da reforma, antes de dezembro de 2019, era 80%. Eu descartava as 20% menores. Entendi. E quando a gente fala de cálculo, né, Paty? Melhor consultar um advogado. Laura, se eu conseguir incluir o tempo rural na minha aposentadoria, vai aumentar o valor que eu recebo todo mês? Então, Lara, o correto é fazer esse cálculo, tá? Para ver, né? Eu vou incluir lá 10 anos de rural. Provavelmente vai incluir o valor do seu benefício. Principalmente se for antes de julho de 94, que é onde você não precisa indenizar o INSS. Aham. Tá? Porque depois de 91, se você vai pegar tempo de rural, você precisa pagar o INSS. Antes de 91, você não precisa para tempo de Entendi. contribuição. Então, a gente precisa fazer o cálculo, provavelmente vai melhorar o valor. Ó, teve outras perguntas que ficaram para trás, eu coloquei as minhas ali, mas é importante porque a gente quer tirar as dúvidas mesmo. E se você não consegue fazer o cálculo, você procura um advogado da sua confiança. E se você tem dúvidas, eu quero apresentar o Instagram da doutora Silvia Gazda, né, do escritório Gazda e Siqueira Advogados. Tira suas dúvidas lá, tem algum conteúdo sobre isso? né? Tem sempre conteúdo de rural lá. A gente posta muita coisa sobre rural, porque a gente vive numa região que aqui veio do rural, né? Exatamente. Então, conteúdo também sobre revisão. Aham. Segue a gente lá, deixa a sua pergunta vira vídeo lá. Com certeza. Gazda com Z e Siqueira Advogados. Segue os advogados de lá e tira suas dúvidas. Aproveite, se você quer uma revisão de aposentadoria, você já tira sua dúvida. Obrigada, Silvia. Até mais, Paty. Até mais, até a semana que vem.